Programa Eunices Black News, hoje entrevistando um pisciano itaperuense, médico pediatra, político de corpo e alma. Sou médico, mas estou político. Um homem que fez da sua formação médica uma ação na transformação social. Estou falando de Dr. Heraldo Rocha. Bem-vindo ao programa Eunices Black News. E hoje não vou pegar leve com o senhor. Tá bom. Certo? Eu estou às suas ordens. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a Eunices Black News por essa oportunidade que eu tenho para falar não só para a Bahia, para o Brasil, mas também para o mundo. Estou à sua disposição. Então vamos lá, doutor Heraldo. O nosso programa é um programa visto realmente pelo mundo todo, né? E os nossos ouvintes são bastante especiais. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é: doutor Heraldo, a medicina e a política, como que o senhor conseguiu construir essa ponte? É verdade. Eu sou de formação médica. Eu me formei pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia em 1968. E exerci, foi aí que me desmontou para a política, um cargo importante na época, que era uma agência de desenvolvimento social do governo federal, que era a Legião Brasileira de Assistência, que era uma agência vinculada ao Ministério de Previdência e Assistência Social. Com isso, eu fazia aliado à medicina, que eu sou pediatra, como você relatou, e ao lado disso eu trabalhava na área social. O médico, principalmente o pediatra, o clínico geral, ele tem muito do social. E nós somos profissionais da área da humanista. Então, na verdade, eu comecei a me dedicar, paralelo à minha atividade médica, eu comecei a me dedicar também à área social. Tanto que a LBA se transformou, nós tivemos um presidente que ainda é vivo, o Dr. Marcos Vilaça, que foi ministro do Tribunal de Contas da União, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, e ele me ajudou muito a Bahia e ajudou muito o Brasil. E eu me tornei, galgando todos os cargos na instituição. Eu fui estagiário de medicina, fui coordenador da divisão médica, fui chefe da divisão médica, fui superintendente substituto e fui superintendente do governo Sarney. E ele me deu a oportunidade de eu exercitar uma atividade junto à população, né? Eu trabalhei como médico no Centro de Hidratação e Recuperação, que ainda existe, está agora ao lado do Hospital das Clínicas, e eu trabalhava na LBA, onde eu era médico, fui estagiário e médico dessa unidade, que é uma unidade que atendia a população pobre da Bahia. Naquela época, a diarreia era um dos quadros mais marcantes, que determinava um índice altíssimo de mortalidade infantil. E na época eu trabalhava e tive uma ligação muito forte com programas que eu implantei da Bahia, principalmente na região do semiárido, que é muito grande, né? A Bahia tem 75% semiárido. Com isso, o senador Antônio Carlos, eu nunca fui filiado em partido, na época ele era pré-candidato ao governo da Bahia, no seu segundo mandato, ele me convidou e disse que eu queria ser deputado. Me elegi a primeira vez, em 1990, e depois me elegi por mais 4 vezes, terminando o último mandato em 2010. Maravilha. Então entrei na política por aí. Por aí, um trabalho e social. fez essa ponte social, né? Exatamente. Que maravilha. Então, são 20 anos de política, não é, doutor Heraldo? 20 anos não, são 24 anos, porque 24 mesmo quando eu não tinha mandato, que sou primeiro suplente, Sim. mesmo quando eu não tinha mandato, eu me dediquei, porque eu sou vice-presidente estadual do Democratas e sou presidente municipal aqui de Salvador. Então, a minha atividade política é permanente. Maravilha. Então, em 24 anos de política, sua preocupação com o social foi notória, né? Na política, É a minha praia. É a sua praia. Eu confesso também que eu ando aos redores. E na política atual, o senhor acredita que é possível ainda uma transformação? Excelente pergunta que você está me formulando. Porque, na verdade, nós não podemos ser omissos. Eu acho que a omissão é a pior das atitudes do ser humano. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na história do nosso país. Na verdade, nós estamos vivendo um momento, eu hoje assistia rapidamente pela manhã uma entrevista da escritora mineira
grande escritora que é a Adélia Prado. Sim. Eu até aconselho que assistam a sua entrevista, está no meu Face, onde ela dizia da situação que o país vive e a Bahia. Nós vivemos realmente um caos, onde as pessoas não acreditam que o político, ainda existe político que tenha um sentimento de humanismo, que tenha um sentimento de mãos limpas. Eu exerci vários cargos na minha vida, não fiz mais do que a minha obrigação, mas eu sou mão limpa, sou um ficha limpa. Graças a Deus. Então, na verdade, eu acredito na política, eu acho que eu tenho orgulho de dizer, eu sou médico, estou político, mas não sou político profissional. Eu exercito a atividade parlamentar, porque eu acho que é uma ferramenta para você poder atuar na área do desenvolvimento social e econômico da sua cidade, do seu estado e do país. Eu sempre fixei meu mandato como estadual. Eu nunca fui federal, nunca fui vereador. Não sou de família tradicional, como diz, família baiana tradicional. Meu pai era bancário, minha mãe era doméstica, perdi meus pais, mas eu sempre acho que o poder, apesar de ser passageiro, ele não é para ser usado para si próprio. E isso é que está acontecendo na política. O poder é para ser exercitado para servir sem ser servido. Em prol do povo. Exatamente. Um político verdadeiro. Algumas pessoas acham que isso é demagogia, eu não acho, porque senão não está. Eu faço política porque gosto, eu faço política porque acho importante, eu faço política porque eu tenho meus filhos, meus netos e tenho o meu estado, que eu sou, e meu país. Eu acho que agora a Copa deu um exemplo muito marcante do que é o amor que o brasileiro tem pelo seu país. Eu acho que foi um retrato muito importante. Apesar de nós estarmos vivendo um momento de crise em diversas áreas, principalmente na política social, sim, nas políticas públicas, mas na verdade nós vimos como é que o povo brasileiro gosta do seu país, gosta das cores do seu país, gosta das coisas do seu país. Desejei muito que a gente ontem, a nossa presidente, estivesse entregando a taça ao Brasil, mas eu sabia, como amante que sou do futebol, eu sou Flamengo no Brasil, sou Esporte Clube Vitória na Bahia, que é as cores vermelho e preto, e que a Alemanha tem essas cores, né? Foi que jogou. Eu sou brasileiro e acho que, apesar de todos os pesares, nós, infelizmente, a nossa seleção não tinha um jogador, a não ser o Neymar, que é um jogador mais de médio, mas nós não tínhamos um jogador de peso. E a nossa seleção não deveria, eu não sei, até ela foi longe demais. E isso trouxe um problema seríssimo, porque a criançada do nosso país foi que sofreu. Acreditaram muito, né? Mas eu acredito que o povo brasileiro, ele acredita muito, né? Ele é confiante, ele tem garra. O que faltou para nós na questão da seleção foi um preparo de equipe. Você viu, a Alemanha deu um exemplo fantástico. Eu hoje estava rapidamente assistindo. Sim. A Alemanha deu um exemplo fantástico. Ela fez um centro de treinamento lá em Santa Cruz de Cabralha e os jogadores, inclusive, dançaram ontem, eu vi hoje. Foi assistir hoje pela manhã também. Lá no sul da Bahia tem aquela, que eu já trabalhei com eles, inclusive, os índios Pataxó, eles aprenderam com eles, inclusive, a dança. Exato. Quando eu assisti hoje... Os alemães mostraram o novo retrato da organização dentro do futebol. Exatamente. Então, acho que eles ganharam por merecimento. E nós ganhamos experiência, né? Aprendemos. Na vida, quem disser que está resolvido a sua vida, que está realizado, lê do engano. Ele precisa sempre aprender alguma coisa. A vida é uma eterna... É uma faculdade, né? Então, doutor Heraldo Rocha, sim, foram 5 mandatos como deputado estadual, né, que lhe renderam cargos na LBA, na Fundac, no Instituto Mauá, na Sudesp, na FONSET, secretário da Justiça e Direitos Humanos. Secretário do Trabalho. E do Trabalho também, né? Mas eu lhe pergunto, dentro de todas as suas preocupações, essa foi a pergunta, meu xodó, tá? Dentro de todas as suas preocupações com crianças, adolescentes, jovens, idosos, recuperação de presos, né? Existe algum projeto seu voltado aos direitos humanos da mulher baiana?
eu sempre trabalhei com programas, né? Sim. Eu trabalhei, quando fui da LBA, muito na área de creches, de programas de idosos, como, por exemplo, o Projeto Conviver. E trabalhei muito na área de políticas públicas da área social, de modo geral. Como secretário de Trabalho, eu implantei 2 programas. O Ação Criança, que envolvia eu agreguei, aglutinei todas as ações do Estado, graças ao, na época, o governador Paulo Souto, que ele me solicitou, eu agreguei toda a atividade do Estado de política social no programa Ação Criança, inclusive premiado pelo Unicef. E também criei um programa para o trabalhador chamado Mãos à Obra, que era um trabalho exatamente que tinha 5 vertentes, entre uma delas a intermediação de mão de obra e a qualificação e requalificação do trabalhador. E como secretário de Justiça, eu tive a felicidade, também premiado a nível nacional pelo Marketing Best e a nível estadual Top de Marketing. E aí, como secretário de Justiça, eu implantei um programa chamado Menos Presos, Mais Cidadãos. Na Secretaria de Justiça, daí ela ser Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tem a área dos conselhos, da área dos direitos humanos. Eu tive a felicidade, como deputado, de voltar à implantação do Conselho Estadual dos Direitos e Defesa da Mulher. A mulher ela tem um papel importantíssimo na sociedade e ela tem um papel importante também na política. Hoje a legislação eleitoral exige, não é eventual, ela exige que 30% dos candidatos a vereador, a deputados estaduais, deputados federais, sejam mulheres. Isso é a exigência da lei. E, na verdade, a mulher precisa, porque ela é fundamental, inclusive é o maior percentual da família de mulheres. Exato. Parece que, se me falha a memória, são 55%. Não é verdade? É verdade. Então, eu quando chego na secretaria já vinha sofrendo algumas coisas porque eu era líder do meu partido, o PFL, que hoje é o Democratas, e eu ouvia as deputadas de oposição abrigarem porque nós não implantávamos os conselhos. E ao chegar à secretaria, implantei já tinha sido votado há 15 anos, sim. Eu apenas fiz implantar. Eu tive uma chefe de gabinete, que é uma mulher fantástica, procuradora do trabalho, doutora Virgínia Sena, inteligentíssima, que foi minha chefe de gabinete, porque eu sou médico, como é que eu vou assumir um cargo que é de juiz, desembargador, que é de advogado, e ela me ajudou muito. E a primeira determinação que eu dei como secretário foi implantar o Conselho Estadual de Direitos e Defesa da Mulher. Então isso eu levo para o resto da minha vida. Fui inclusive homenageado pela Assembleia Legislativa, pelas mulheres, que na época nós só tínhamos 5 parlamentares. E também eu aí, na área de direitos humanos, eu aí implantei o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência, reimplantei o Conselho Afrodescendente, implantei o Conselho de Portadores de Deficiência, e implantei também o Conselho do Idoso. Porque, na verdade, teleouvintes do Ulisses News, eu implantei no Estado da Bahia a Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma lei que foi implantada no Fernando Henrique, que dá as diretrizes das políticas sociais do país. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social tem uma série de diretrizes, como, paralelo a isso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto avançadíssimo, o nosso, do brasileiro, que é respeitado no mundo. Nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Portador, isso tudo consequência da Lei Orgânica de Assistência Social. Então, eu tenho algum vínculo, eu tenho alguma história nessa área de direitos humanos. A sua história é longa, é bonita, é uma história de trabalho realmente, de quem se dedica ao que faz, né? Um médico é um salvador de vidas. Né? Nós estamos hoje nós estamos vivendo hoje um momento muito difícil para a medicina. O governo federal implantou um programa que criminaliza os médicos, que é um programa demagógico, eleitoreiro, que é o programa Mais Médicos. Sim. Eu não sou contra a importação de médicos. Eu acho que a necessidade, nós vivemos um país global, um mundo global.
Então, mas eu sou contra a forma como é que fizeram. Primeiro, estão apoiando uma ditadura. Eu sou contra a ditadura. Eu sofri, passei no meu período acadêmico de medicina, no período da ditadura. Eu me formei em 68. Então, eu vi todo o processo de uma ditadura. Então, esse programa é um programa que apoia a ditadura cubana, que é uma ditadura que eu renego enquanto eu tiver vida de saúde. Lógico. E também o que nós. Não existe investimento na realidade. O problema que falta é a infraestrutura. Eu digo que tem dois parâmetros. Uma é a gestão pública. Hoje o problema de gestão pública é muito sério. E o outro lado é falta de infraestrutura. O médico com estetoscópio, uma caneta e um tensiômetro, ele não é médico. Ele precisa de um mínimo para que ele possa fazer uma medicina preventiva, para que ele atenda no pré-natal, que ele atenda a diabetes, para que ele tenha o controle da diabetes, que é uma doença realmente muito difícil. O pré-natal é importante, a hipertensão, principalmente na população mais humilde, que não tem dieta, come comida, não tem um cardápio, faz uma dieta muito rica em sal, e principalmente aqui no Nordeste, onde precisa ter uma política que nós chamamos de preventiva, que é o sistema, inclusive, para não ocorrer o que está acontecendo hoje. Hoje existe o que chama-se ambulância-terapia, ou seja, no interior bota o paciente na ambulância e traz para a capital. Aos hospitais. Ele pode fazer um hospital todo dia, então nós temos que implantar isso. O governador Paulo Souza está preparando um plano de governo, que meu filho, Fábio Rocha, faz parte, que é o sistema de referência contra referência, que é a partir do sistema de PSF, Programa de Saúde da Família, que a partir da prevenção, você minimizar para que os pacientes só vão para os hospitais aqueles que realmente necessitam do hospital. Então, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um momento importante e, realmente, a situação de saúde do nosso país é muito grave. Precisamos do médico e do político também, né? Porque eu acho que um sem o outro... Veja bem, a política partidária, a política realmente, ela é importante. Eu não aceito, por exemplo, as pessoas dizerem assim, eu não vou votar. Eu acho que escolha tem que fazer uma análise do currículo, do perfil das pessoas, mas a democracia, ela é importantíssima. E a democracia, ela só se fortalece através dos partidos, através dos representantes, dos parlamentares que compõem a Câmara de Vereadores. Nós estamos sentindo esse momento atual, que é um momento em que as pessoas, os segmentos, estão se reagindo à omissão. Isso é fundamental. Nós precisamos realmente que as pessoas que são formadores de opinião, aos representantes dos segmentos, eles participem desse momento tão importante que é o momento eleitoral. Nós estamos num momento que eu acredito também, se o senhor me permitir, que nós precisamos de formação política para o povo. As pessoas tenham conhecimento do que é a verdadeira política, que saiam desses votos de cabrestos, da mesmice, de achar que votar em uma pessoa porque aquele nome é forte, não saber o que a pessoa faz, ou não saber amanhã em quem votou porque foi um voto indicado por outrem. A gente precisa conhecer os candidatos que estão aí, conhecer a ficha limpa de cada candidato, saber o seu currículo, saber o que ele fez na realidade, se ele realmente é um cidadão honesto para estar ali. Eu acho que é isso que falta realmente. Honestidade não é dever, é obrigação. É obrigação. E hoje as pessoas parece que ficam com vergonha de dizer que são honestos, de dizer que acreditam na honestidade, que acreditam numa política verdadeira. Então, hoje o que nós precisamos é disso. A Eunices Black News leva para vocês o que ela acredita. O meu programa é um programa livre, onde eu falo o que eu quero, tenho toda a liberdade dentro da Canal PP para falar e levar aos meus ouvintes a verdade que eu acredito. E o doutor Heraldo Rocha apresentou um currículo fantástico, de um médico, cidadão, político, e que a gente tem orgulho de estar apresentando. É um ficha limpa. Não tenho só virtudes, tenho meus defeitos, mas eu procuro
cumprir o meu dever de cidadão. Como todo ser humano tem seus defeitos, Claro. né? Estamos nesse mundo para nos aprimorarmos. Claro. Quando tivermos lá quase no nosso 90%, aí o Papai do Céu nos leva. Mas enquanto a gente não chegar lá... Enquanto Deus me der vida e saúde e o grande arquiteto do universo me orientar, eu vou continuar defendendo os ideais da minha vida. Eu acredito, doutor Heraldo Rocha, por isso estou aqui com o senhor hoje, certo? Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui dando essa entrevista maravilhosa aos nossos ouvintes do programa Eunices Black News e gostaria que o senhor deixasse um recado para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista, apesar de minha estrada, a primeira vez que estou dando uma entrevista para a internet, para um programa que atinge o mundo. E agradecer muito a você, Eunice, o seu blog também, que eu tenho acompanhado, Eunice Black News, e dizer para você o seguinte: nós estamos realizando, inclusive eu quero lhe convidar, meu filho é professor da faculdade Unifax, é professor da Jorge Amado, de pós-graduação, ele é administrador de empresa e consultor de empresa. Nós estamos fazendo um evento aqui em Salvador no dia 23, posteriormente lhe darei o horário e o local, para o resgate da cultura afrodescendente. A Bahia é um berço dessa cultura, não só da cultura religiosa, mas também de toda a história da vinda dos negros para o Brasil. Desde a escravatura, e hoje o estado mais negro que nós temos no país é a Bahia, né? Desde as suas características do candomblé, da cultura afro, da cultura religiosa, mas também da cultura propriamente dita. Então há necessidade de um resgate dessa cultura. Isso nós estamos fazendo nesse evento, onde nós vamos reunir a cultura afrodescendente para uma discussão, um debate de uma política cultural sobre essa situação. Então eu quero desejar ao Eunices Black News um forte sucesso e dizer que dei a minha contribuição, destituído de qualquer vaidade e destituído de qualquer pensamento. Sou cidadão, médico Heraldo Rocha, vice-presidente estadual do Democratas e presidente do Democrata de Salvador. Um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada, doutor Heraldo Rocha. A Eunices Black agradece. Eunices Black é uma cidadã paulista abraçada pela Bahia há mais de 30 anos. Amo esta terra como se minha fosse, como adotada fui, certo? E hoje sou uma representante baiana, assim, no mundo todo, onde todos, quando se dirigem, se reporta a Eunices Black News, é a baiana Eunice Espínola presente na vida de todos eles, certo? Com muito orgulho a minha raiz paulista, mas com muito mais orgulho ainda de ter sido recebida por esse povo baiano e levar a todos vocês, neste momento, mais uma entrevista fantástica com uma pessoa que Eunice Espínola acredita. Dr. Heraldo Rocha, com vocês, para vocês. Entre no Face, na página dele, Dr. Heraldo Rocha, também com o site, não é? O site do Heraldo Rocha, a fanpage do Dr. Heraldo Rocha. Eu não vou dizer a vocês que falarem voto em nada. Eu vou dizer a vocês que vocês conheçam a ficha deste homem, que vocês vejam quem é o cidadão Heraldo Rocha. E o resto, eu tenho certeza que vocês vão ter a capacidade, o discernimento de saber quem é um cidadão de verdade. Obrigado. Obrigada a todos vocês. Obrigada, doutor Heraldo. Beijo. Foi bom? Tá bom. Ok? Gostou? Beleza.